vamos passear pelo Evangelho, né, Tadeu? Bom dia. Bom, lembrando um pouco Jesus, na página de Emmanuel, a paz de Cristo esteja nesta casa, em nossos corações, nos abençoando nessas reflexões. Solange falou, né? Não sei de onde ela tirou isso, né? Vai falar do Evangelho. Eu sou mais apaixonado, né? Não tem jeito. Eu sou muito apaixonado pelo Evangelho de Jesus e sempre que tem oportunidade exploro. Da vez passada que tivemos aqui. Eu acho que você tem que falar no microfone. É porque para poder lá dentro eles acompanharem. Ah, sim. Quer tirar? Não, tá bom. Tá bom sim? Da última vez que estivemos aqui, a gente falou um pouquinho sobre uma passagem muito conhecida, que é o encontro de Jesus com aquele jovem rico. E a gente explorou um pouquinho um momento em que Jesus diz para ele alguma coisa que falta, né? Falou isso para ele, e aí eu trouxe um pouquinho essa reflexão para a gente levar isso para o nosso mundo íntimo, né? E a gente se perguntar assim, como se fosse uma colocação de Jesus para nós, né? Uma coisa ainda te falta, uma coisa ainda te falta. Então, ficou aquela reflexão para cada um de nós, o que nos falta ainda. Essa passagem, ela prossegue, e nós vamos pegar um pouquinho o embalo desse encontro, porque Jesus estava se deslocando daquela região da Galileia, possivelmente ele estivesse ali em Cafarnaum, que era uma cidade em que ele ficava muito, né? E ele estava se deslocando para Jerusalém. Seria o seu último deslocamento, digamos assim, para Jerusalém, porque ele seria então sacrificado, digamos assim, né? Ele seria morto, ele seria perseguido, enfim, ridicularizado. Então foi essa última viagem de Jesus para essa região, porque se aproximava da Páscoa e era uma obrigação de todo judeu adulto, né, ir para comemorações da Páscoa, né? Então eles se deslocavam, eram milhares e milhares de pessoas, de judeus, que se deslocavam, não só judeus, né, porque os comerciantes se aproveitavam disso, né? E não foi à toa que Jesus se deparou com aquele intenso comércio dentro do templo, né? E ele se revoltou com aquilo. Então vamos seguir, porque em determinado momento desse caminho, e Jesus tem um pedacinho, só para dar um... Eu sou péssimo para desenhar, tá, gente? Mas é só para dar uma noção. Aqui estava o lago da Galileia, né? E aí tem o Rio Jordão, que vai descendo, encontra aqui com o Mar Morto e tudo mais. E existe um caminho muito conhecido, né, que é a Transjordânia. Alguns desenhos aqui, pegava cá aqui estava o Mediterrâneo, né? E tinha aqui os portos de Tiro e Sidom, né? Então eram portos muito comerciais que se conectavam com outros territórios, né? E aqui tinha o território da Decápole, que ele chamava, Pérea, que eram territórios assim muito pagãos, de muitos gentios, né? E tinha essa estrada. Alguns desenham essa estrada mais ou menos aqui assim, outros desenham ela aqui assim, mas enfim, era uma estrada que margeava o Rio Jordão, né? A leste do rio, ficava essa estrada muito conhecida, muito usada por rotas de comerciantes e tudo mais, e Jesus pegou justamente essa estrada porque ele vai acessar Jerusalém, né, a partir de Jericó. Ele faz um desvio aqui, devia ter um caminho mesmo, né? E segundo narra as escrituras, esse é um caminho
utilizado pelos israelitas quando eles acessaram a chamada Terra Santa, né? A partir de Josué. Moisés já tinha morrido e quem entrou foi Josué. Então eles entraram e acessaram essas terras por esse caminho, né? Seria quase que assim, uma pista nossa aqui, né? Tipo uma Avenida Brasil, assim, para eles da época, né? De muito comércio, de muito tráfego por pessoas. Então Jesus estava usando esse caminho, foi nesse caminho que ele encontrou com esse jovem rico, próximo ali a Cafarnaum, mas usando esse caminho em determinado momento, eu estou usando o Evangelho de Marcos, a passagem que a gente vai explorar hoje tem Mateus e Lucas, mas eu vou explorar o de Evangelho de Marcos. Então, Marcos diz assim, estavam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus estava indo à frente deles. Eles estavam assombrados e os que seguiam temiam. E tomando novamente consigo os 12, ou seja, ele estava na sua assembleia mais próxima, né? Começou a dizer-lhes as coisas que estavam prestes a se sobrevir. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem, ou seja, eu, será entregue ao sumo sacerdote e aos escribas, e o condenarão à morte, o entregarão aos gentios, e o ridicularizarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, mas se levantará 3 dias depois. Então Jesus dá uma noção do que vai acontecer com ele. Ele não poupa palavras, né? Trazendo detalhes como cuspir nele, né? Enfim, essas coisas todas. E é interessante porque parece que os discípulos relativizam isso, né? Eles colocam isso de lado, eles percebem assim, o semblante de Jesus pela narrativa do evangelista, mas eles relativizam isso, porque ainda nesse caminho acontece uma coisa meio que deslocada desse contexto, mas faz parte. Né? Eles estavam indo em direção a Jerusalém e Marcos relata assim, que caminharam até ele Tiago e João, os filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que faça por nós o que te pedimos. Você imagina, né? Chegar para Jesus e dizer, olha, eu quero que você faça por mim o que eu vou te pedir. Então eles estavam ali indo, meio que... o Mateus diz que essa abordagem é feita pela Salomé, que era a mãe deles, né? De Tiago e João, mas Marcos já não coloca isso. E eu acredito até que, por Jesus ter relatado que a Assembleia era com os 12, né? Talvez não faça muito sentido, mas enfim, não estraguem nada. E eles, né, dizem para Jesus, na verdade diz, que queres que eu vos faça? Eles lhe disseram, dá-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e um à tua esquerda. Jesus lhes disse, não sabeis o que estás pedindo, podeis beber da taça que eu bebo e serem batizados no batismo que eu sou batizado? Eles lhe disseram, podemos. Jesus lhes disse, beberei a taça que eu bebo e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas sentar-me à minha direita ou à minha esquerda não me cabe conceder, mas é para aqueles para quem está preparado. Então, assim, dá a impressão que a cena fica um pouco deslocada, né? Porque Jesus relata tudo o que ia acontecer com eles e eles colocam algo como se aquilo que Jesus tivesse dito não fizesse o menor sentido, eles não conseguissem entender o que Jesus estava dizendo, ou que Jesus estivesse até mentindo para eles, né? Porque eles pedem que na glória do reino deles, e não é um reino espiritual, eles estavam falando de um reino material, né, que sentemos um ao seu lado direito e o outro ao seu lado esquerdo. E eram pessoas muito próximas de Jesus, além de Pedro. Então dá a entender assim que
já que Jesus gosta tanto de Pedro, vamos nos apresentar, né, como aqueles que vão sentar ao seu lado. Isso era uma prática real daquela época, né, que tinham os seus assessores mais próximos, que eram 2, e que sentavam um de cada lado. E isso acabou criando um ambiente muito ruim de desconfiança, porque os outros 10, né, se indignaram com a atitude de Tiago e João, e convocando-os, Jesus percebeu isso, Jesus lhes diz: sabeis que os que presumem governar os gentios exercem domínio sobre eles, e seus grandes exercem autoridade sobre eles. Entre vós não é assim, mas quem quiser tornar-se o maior entre vós será o vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro entre vós será o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E então Jesus deixa uma orientação que serve para todos nós, né? Principalmente em assembleias como essa, e aí eu trago isso para o contexto do espiritismo, das atividades nossas na casa espírita, porque muitas das vezes o que acontece não é bem assim, né? As pessoas, às vezes, por assumirem algum posto, né, aí entendem que precisam ser servidas, precisam ser atendidas. E no fundo, todos nós somos servidores de um só Senhor, no contexto de uma casa religiosa como essa. Então, aqui todos nós somos servidores. E eu gostaria de relembrar uma cena que ocorreu há muitos anos atrás, e o autor dessa cena está sentado ali, que é o Serginho. Nós estávamos lá no GEAC, num daqueles almoços, né, que movimenta um grupo de pessoas muito grande e tudo mais, e na finalização sempre ficam poucos, né? O pessoal mete o pé e ficam poucos. Mas enfim, estava aquele grupo ali trabalhando, limpando, não sei o que, organizando, e chega o Márcio e fala pro Serginho, o pai dele, né? O pai, o banheiro dos homens está uma imundície. Aí Serginho viu, e eu estava vendo essa cena, né? Serginho virou para ele assim: e você sabe o que tem que ser feito, né? Aí ele foi lá e foi limpar o banheiro dos homens. Enfim, é típico, né? Dessas questões. Às vezes a gente observa uma coisa, às vezes reclama daquilo dentro da casa espírita como se aquilo tivesse que acontecer ao seu favor, né? Então, é uma observação que Jesus, se ele disse isso, né, que ele não veio para ser servido, você imagina nós no ambiente de trabalho, de atividades dentro de uma casa espírita, né? Todos nós somos servidores. Então, se existe alguma coisa que precisa ser feito dentro de uma casa espírita, que a gente arregace a mão, né, e vai lá fazer, independentemente se alguém que deveria ter feito não fez. Então, essa é uma observação que eu trago para esse momento, em virtude dessa colocação dos próprios discípulos, né, que deixaram de lado uma abordagem muito séria que Jesus disse, né? Você imagina Jesus relatar tudo o que iria acontecer com ele e dar a impressão de que os discípulos não estavam nem aí para isso. Nem aí para isso. Né? Eles estavam querendo disputar ali quem seriam aquelas pessoas mais próximas de Jesus. Isso criou um ambiente de disputa de poder e tudo mais. Bom, aí a cena vai chegar no ponto em que a gente vai conversar um pouco mais, né? Porque aí Jesus já se aproxima, né? Atravessa esse caminho, necessariamente precisa atravessar o Rio Jordão. Jesus atravessa o Rio Jordão com os seus discípulos e aí chega, né? Dirigindo-se a Jericó, que era uma cidade. Se vocês tiverem um dia a curiosidade de acessar o Google, já falei para isso, né, com vocês, que eu já viajei para Jerusalém, para essa região aqui várias vezes, né, pelo Google, evidentemente, né?
Então, se vocês tiverem um dia a curiosidade de se aproximar de Jericó, que está lá registrado ainda, é uma cidade, vocês vão ver que é tipo uma esmeralda. É uma esmeralda, gente. Tudo em volta dela é deserto e aqui é assim, tudo verde. E se vocês aproximarem pelo Google, vocês vão ver, o judeu é danado, né? Ele consegue plantar e extrair coisas de regiões muito áridas com muita sabedoria, né? Então é uma região muito agrícola, muito, cheio de canteiros, de produções de produtos agrícolas, e acaba sendo uma cidade que abastece muito os comércios locais. Então, eu não duvido nada de no passado ter sido assim também. Uma cidade, digamos assim, próspera em termos de comércio, de produção, né, de alimentos para aquele povo. Então, Jesus passa por Jerusalém, que é uma cidade que fica, se não me engano, 300 e tantos metros abaixo do nível do mar. Então, embora tenha tudo isso, é um vale, né? Na verdade, essa aqui é uma bacia do Rio Jordão, por isso que eles usam esse caminho, é um caminho mais tranquilo. Então, é um vale, então eles descem para Jericó para depois subir para Jerusalém. Então, é uma área que fica 300 e poucos metros abaixo do nível do mar e, portanto, deve ser muito quente mesmo, né? Mas próspera, uma cidade próspera. Então, dirigindo-se a Jericó, né, ele já saindo da cidade, ele e os seus discípulos e uma considerável turba, e aí Jesus já estava acompanhado de uma galera, né, Bartimeu, o filho de Timeu, cego pedinte, quer dizer, ele era um pedinte conhecido daquela cidade, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que fizesse silêncio. Ele, porém, gritava mais forte ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse: chamai-o. E chamam o cego, dizendo: anima-te, ergue-te, ele te chama. Ele, lançando fora o seu manto, saindo, foi até Jesus. Em resposta a ele, Jesus disse: que queres que eu te faça? O cego lhe disse: Rabone, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente voltou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Ou seja, ele se tornou um seguidor de Jesus. Essa cena é o último milagre de Jesus, né, antes desse sacrifício todo, antes dessa tortura toda que ele sofreria em Jerusalém. Então, é um tanto quanto simbólico, né, você curar um cego antes de tudo aquilo que iria acontecer. E parece que é uma situação que contrasta com a anterior, porque Jesus recobra a visão de um cego, mas dá a impressão que os seus próprios discípulos estavam cegos diante de tudo aquilo que iria acontecer. E o relato deixa um pouco isso, essa reflexão para nós, né? Porque eles não perceberam, mesmo Jesus anunciando tudo o que iria acontecer, eles não perceberam, eles estavam cegos para aquilo. Então, é uma cena que não só contrasta com a anterior, mas também entendo que tem profunda ligação com o que viria a acontecer. A necessidade de se abrir os olhos diante daquela cena toda que iria acontecer, de alguém que legou para a humanidade a história mais redentora para os nossos corações. Então, e aí Emmanuel, é claro que eu vou explorar Emmanuel, isso não é uma coisa que eu teria condições de perceber. Emmanuel, eu gosto muito
das colocações de Emmanuel, porque Emmanuel explora movimentos, explora objetos, explora, além de palavras, ele explora tudo o que é possível extrair dos ensinamentos de Jesus. E ele chega a dizer, se não me engano, no livro Caminho, Verdade e Vida, que não existe nenhuma atitude de Jesus destituída de significado. Quer dizer, tudo que cerca a vida de Jesus é passível de um significado, de um ensinamento. E Emmanuel faz isso. Emmanuel é fantástico para isso. Porque ele vai escrever, né, em Caminho, Verdade e Vida, por sinal, né, uma página justamente com o nome Capas. Capas. Uma passagem que de repente a gente já leu e guarda essa passagem. Eu vou só ler uma parte que me chamou bastante atenção, que ele diz assim, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, lança fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros, sejam os da fortuna material ou os da exagerada noção de sofrimento. Então, Emmanuel já explora esse movimento do cego, né? Quando ele insiste em ter esse encontro com Jesus, quando ele implora por isso, quando ele grita por isso, e esse grito, ele é tão retumbante que ele faz parte da liturgia dos católicos, né? Eles colocam lá, tem misericórdia de nós, né? Isso faz parte da liturgia do católico a partir desse grito, desse cego Bartimeu. Então os católicos inseriram isso na própria liturgia, tamanho a força desse homem que implorava ser curado por Jesus, e ele foi rechaçado, né? Ele foi, assim, impedido, por isso que ele insistiu, gritou mais forte, até que Jesus ouvisse ele, percebesse isso. Então ele, sentindo a presença de Jesus, ele implora a Jesus: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguns colocam tem piedade de mim, algumas traduções, né? Tem misericórdia de mim. E aí é interessante porque os outros encontros de Jesus, ou as pessoas foram ao encontro dele, ou ele teve esse encontro, né? No caso do Bartimeu, ele manda chamar. Ele manda chamar. Então, para nós espíritas, parece que há um intermediário nessa história, né? Ou seja, Jesus se utilizando, né, de uma outra pessoa, de um outro espírito, para interceder em nosso favor. Então, Jesus naquele momento se utiliza, né, de um terceiro, pedindo que chamasse Bartimeu até ele. E aí, quando ele fala lá, quando esse intermediário chega diante de Bartimeu, ele fala assim: anima-te, ergue-te, né? Porque ele quer falar com você, ele quer te encontrar. E o que Bartimeu faz? Bartimeu dá um pulo e joga fora essa capa. E é esse movimento de se desnudar, de jogar fora o seu manto, né? Porque ficava por cima de uma roupa que era a túnica, né? Que ficava por baixo, o manto por cima. Então ele tirou o manto e foi só com a túnica em direção a Jesus. Então esse movimento que é explorado por Emmanuel, né? Essa necessidade que a gente tem, como ele coloca, se a gente quer essa aproximação real com Jesus,
a gente antes precisa retirar as nossas capas e nos mostrarmos como verdadeiramente somos diante de Jesus, sem enganação, sem ilusão, sem escamotear os nossos verdadeiros sentimentos. Então eu achei muito bonito essa sacação de Emmanuel, né? Essa percepção espiritual de Emmanuel, porque é um movimento não físico, né? Emmanuel está falando de um movimento espiritual, em que a gente precisa retirar algumas coisas que ainda soam para nós como verdadeiras ilusões, que nos enganam muitas das vezes, e às vezes nos enganam nas próprias relações da vida, onde eu ainda assumo que tenho razão, que eu tenho, é isso mesmo, porque, enfim, eu acabo me colocando, né, atrás de uma capa. E Emmanuel chama muito a atenção disso, né? Porque às vezes a capa esconde aquilo que verdadeiramente somos. Quantas vezes a gente se depara com relatos na mídia justamente a respeito disso? Justamente de pessoas que se colocam como religiosas, como emissárias do Senhor, como apóstolos do Senhor, mas no fundo, às vezes são descobertas naquilo que essencialmente elas trazem dentro de si. Então esse desnudar, essa retirada dessa capa é algo que eu considero assim essencial, principalmente para esse momento de transição planetária. Todos nós reconhecemos, e os espíritos vêm nos colocando isso, esse processo, digamos, de seleção natural que vem acontecendo no planeta. Alguns espíritos já não têm mais condição de reencarnar na Terra por conta da faixa vibratória que a Terra precisa alcançar. Então são espíritos que estão deixando o planeta, alguns estão tendo a sua última chance, né? Mas estão deixando o planeta, indo para outros mundos, assim como nós já deixamos outros mundos e estamos na Terra. Outros estão deixando a Terra, indo para outros mundos, porque a Terra justamente está passando de fase, de faixa vibratória. Oi, Pedro, posso falar só uma coisa que também me ocorreu? Acrescentando essa informação também, eu acho que eu lembro de uma palestra, agora eu não sei quem foi que falou, mas que esse manto, né, representava também a mendicância. Foi Tadeu. Foi você, não? Foi o Tadeu que falou? Foi. Né, que você só podia ter a permissão de esmolar se você tivesse essa capa, né? E eu acho que quando ele retira a capa, é também a representação da fé, da certeza de que Jesus o curaria. Porque se ele não tivesse, ele não teria tirado. Né? Ele teria ficado, não, peraí, vou ficar, vai que o Senhor não me cure. Mas não, ele retira, ele joga e vai na fé. Né? Vai nessa, tira, se desce e ele vai nessa fé. E é interessante porque Jesus reconhece isso, né? E Jesus não chega a dizer nem assim, a sua fé te curou. Ele vai dizer, a sua fé te salvou, porque foi para além, né, da cura. A fé dele foi para além da cura. E é interessante você colocar isso, porque Emmanuel coloca aqui, né, no final, né, essa pretensa intangibilidade dos muitos títulos efêmeros, sejam os da fortuna material ou os da exagerada noção de sofrimento. Né? Então ele coloca os dois lados, né? Essa noção de sofrimento que a gente tem e muitas das vezes busca o Cristo, né? Mas é necessário que nesse movimento de busca a gente esteja realmente desnudo diante do Cristo, que não exista
segundas ou terceiras intenções atrás dessa nossa rogativa, atrás dessa nossa busca, que ela seja essencialmente legítima. Isso é muito importante. Esse é o alerta, né, de Emmanuel nessa passagem que a gente pode, digamos assim, observar. Então, essa é uma questão que me chama muito a atenção nessa passagem. Eu entendo que tem profunda conexão com esse momento que a gente vive, né, de transição planetária, como também tem profunda ligação com tudo que iria acontecer no sacrifício de Jesus, para que se entendesse esse momento de sofrimento do Cristo, que de fato era ininteligível para aquele povo naquela época, porque como é que um homem tão bom como aquele seria sacrificado naquele nível, né? Para que a gente alcançasse esse nível de entendimento, também era necessário retirar essa capa, a gente ter a visão espiritual disso e não a visão material de tudo que estava ali, daquela cena que estava se desenrolando. Bom, aí aprofundando um pouco nessa questão, eu fui buscar o Livro dos Espíritos e no capítulo, se não me engano, 13º da terceira parte, já na pergunta 895, já bem para o final do livro, né? Kardec faz algumas perguntas e eu estava buscando assim, um significado ainda dessa questão da capa, né? Ou seja, o que seria isso? A gente pode ter algumas respostas nossas, né? Mas talvez o que nos igualaria em relação a isso, né? Que capa, além das nossas individuais, diria respeito um pouco a cada um de nós, né? E aí Kardec faz uma pergunta extremamente preciosa, que é justamente essa de nos igualar, né? Ele diz assim, na questão 895, além dos defeitos e vícios sobre os quais ninguém se enganaria, ou seja, a gente já sabe quais são, a gente vê, a gente percebe, a gente tem notícia, e sobre isso a gente já não mais se engana, qual o sinal mais característico da imperfeição? Aí está nos igualando, né? Qual seria o sinal mais característico da nossa imperfeição? Que representaria talvez essa capa que a gente precisa lançar fora para que a gente possa verdadeiramente ter esse encontro pleno com Jesus. E os Espíritos respondem assim: o interesse pessoal. Ponto. O interesse pessoal. Ou seja, tudo aquilo que ocorre na nossa vida e que a gente primeiro pensa em nós. E é interessante observar isso, porque às vezes isso acaba sendo um clichê dentro da nossa casa espírita, dentro às vezes dos nossos grupos de estudo, e a gente costuma dizer assim: mas se eu não cuidar de mim, eu não tenho condições de cuidar do outro. E a pessoa passa às vezes uma vida inteira em cima dessa afirmação, que se eu não estiver bem eu não consigo ajudar o outro, se eu não cuidar de mim eu não consigo cuidar do outro, e nunca cuida do outro, né? Porque ela não consegue sair desse redemoinho, né? Ela sempre vai achar que ela nunca está cuidada de si mesma. E não existe na doutrina espírita, no livro de Kardec, nos livros todos de Kardec, nos evangelhos todos, não existe nenhuma afirmação como essa, né? Nenhum pré-requisito desse. Não existe. Alguns vão dizer assim: mas Jesus disse que amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, né? Mas não existe um terceiro mandamento aí, né? Existem dois: amar a Deus e amar ao próximo. O terceiro é uma correlação, né? Como a si mesmo. Então, se você quer a felicidade para você,
Isso é um padrão para você levar a felicidade para o seu próximo. Você quer o bem-estar para você? Esse nível de bem-estar que você busca para você é um padrão que você deveria levar para o seu próximo. E não uma condição. Não existe isso. Kardec vai abordar isso eu não sei se é no Evangelho ou se é no Livro dos Espíritos. O título é Cuidar de Si Mesmo. Kardec vai falar disso, cuidar de si mesmo. E isso é óbvio que a gente precisa ter, né? Um cuidado sobre nós, mas não se coloque em momento nenhum um pré-requisito de que eu preciso me amar para amar o próximo, que eu preciso estar bem para estar bem com o próximo. Os grandes exemplos de cristão nunca mostraram isso. Nunca demonstraram isso, né? Divaldo, com seus problemas de saúde, relativizou o problema de saúde e foi fazer a tarefa que tinha que ser feita. Chico Xavier, a mesma coisa. No filmezinho tem uma cena muito interessante, né? Quando ele desliga a televisão lá, que ele assiste aquela absorção daquele jovem, né? Ele desliga a televisão, vai para a janelinha e diz: a paz que eu levo vale a paz que eu nunca tive. Então ele se reconhecia um homem sem paz, mas fazia questão de levar a paz para os outros. Então, os grandes exemplos nunca se preocuparam muito consigo, né? O que a gente vai ver nas Escrituras, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, é esquecimento de si mesmo. Essa é a tônica que eles colocam. Essa é a tônica que eles colocam. Eu lembro que quando a gente falou do dever aqui, né, tinha aquela frasezinha, né? Que ele diz, o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que a criatura e a criatura mais do que a si mesmo. Está lá escrito por Lázaro. Então, essa é a noção, né? E aí, os Espíritos nos revelam que esse é um padrão de imperfeição para todos nós. O interesse pessoal. É quando eu acho que eu preciso ser atendido nos meus interesses para depois eu... Pois não. Desculpa, Tadeu, mas eu preciso fazer uma vírgula aí. Desculpa, mas veio aqui porque eu estou nessa área da psicologia e tem um projeto que eu faço, até fiz aqui na Magdala com os cuidadores, né? Quem cuida do cuidador, né? E, na verdade, eu acho que tem um porém, porque muitas vezes a gente também joga toda a nossa energia no outro, e a gente vê isso nas pessoas que trabalham em hospitais, por exemplo, que trabalham muitas horas sem nem comer, sem ir ao banheiro, sem beber água. E muitas vezes ali o workaholic nas empresas, né, que tá pelo outro, seja o outro qual for, né? Às vezes até o outro é o objeto, né, da distração de si mesmo, né? Então, só esse porém, que muitas vezes a gente também coloca o outro em primeiro lugar, entre aspas, para que a gente não olhe para o nosso autoconhecimento, para coisas que eu preciso ver de mim. Né? Então tem esse outro lado que eu queria colocar. Que eu trabalho com isso e vejo isso todos os dias. Né? Foi muito boa a sua colocação, porque talvez eu não tenha sido muito claro, né, na minha exposição. Não estou querendo dizer aqui que a gente não tem que cuidar de si, que a gente não tem que se amar, que a gente não tem que buscar as coisas que digam respeito à nossa vida, ao nosso bem-estar social, físico, material. Não é essa a pauta. A pauta é não colocar isso como uma pré-condição. Essa é a pauta, né? Não colocar isso como uma pré-condição para quê? Então a gente precisa se cuidar. Cuidar da gente, óbvio. E Kardec deixa isso muito claro num dos seus livros, que eu não sei se foi no Evangelho, se está no Evangelho ou se está no Livro dos Espíritos, mas o título é Cuidar de Si Mesmo. Ele deixa isso muito claro ali. Mas é importante verificar que tipo de cuidado de si mesmo Kardec coloca ali, né? Porque não há nenhuma passagem, não há nenhuma abordagem em todo o Livro dos Espíritos que estabeleça essa pré-condição. Que eu só preciso fazer pelo outro aquilo, né? Aí a gente vê a história de Paulo, né? Com os joelhos desconjuntados, a gente mesmo assim prosseguir, né? Porque muitas das vezes quem está diante de nós, o outro, está numa situação muito pior do que a nossa.
Então há o desgaste natural, é óbvio, né, em todas as áreas, né? E a psicologia coloca, inclusive, isso e pauta, muitas das vezes, as pessoas que estão com depressão, né, fazer trabalhos voluntários, como uma forma de vencer a sua própria depressão, porque nesse contato com o outro, ela vai tomando pé de que existem, às vezes, pessoas em situações muito piores do que a dela, e ela vai percebendo isso, vai conseguindo fazer essas correlações, vai percebendo que a vida dela não é tão ruim assim quanto ela pensa, e vai conseguindo sair daquele ciclo que ela mesma criou, né? Talvez de uma revolta interior. E é muito comum a gente ver os psicólogos recomendando os trabalhos voluntários para as pessoas que estão em processo de depressão. Esse encontro com o outro como uma forma de superar esse desalinho íntimo. Então, Kardec coloca isso, que o interesse pessoal seria algo que nos nivela, né? E a gente sabe que numa sociedade de consumo que a gente vive, é impossível estar dissociado do interesse pessoal. Mas a gente precisa colocar a dosagem nesse interesse pessoal que a gente tem. Todos nós temos interesses pessoais. A gente não consegue viver sem isso. Mas talvez a gente não ter ele numa dimensão para além do suficiente, digamos assim. Então, às vezes, a gente olha assim, tem casos, uma vez eu estava vendo uma palestra do... Já estamos quase então, uma palestra do André Trigueiro, e que ele falava, né, do tamanho dos closets, né? E, gente, se eu pegar o armário que existe até hoje, da minha mãe, do meu pai, e Serginho sabe disso, que eu fiz um contato com o Serginho para botar esses armários à venda, que são armários muito antigos, né, da década de 50 que a gente via, né? 2 portas, uma comprida assim, para o meu pai, a outra lá para minha mãe, 3 gavetas e no meio. Acabou, né? Então hoje a gente vê essas questões todas de mega espaços para a gente ter coisas que a gente nem vai usar. Então, às vezes a gente está impregnado desse interesse pessoal para além da medida, para além do necessário, sacrificando inclusive o planeta. Mas enfim. É a questão do equilíbrio, né? Exatamente. Então ele coloca aqui que o interesse pessoal, ponto, seria essa questão. Mas olha a conexão interessante que os espíritos fazem com a passagem do cego de Jericó. Ele diz assim: as qualidades morais são frequentemente como o banho de ouro sobre um objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. Um homem pode ter qualidades reais que fazem dele, diante de todos, um homem de bem. Mas essas qualidades, ainda que sejam um progresso, nem sempre resistem a certas provas. E basta tocar no interesse pessoal para colocar o fundo à descoberta. Né? O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como um fenômeno quando se apresenta. Então eles fazem uma conexão aqui que eu achei preciosa, né? Ou seja, a gente, embora esteja coberto de ouro, né? Esse manto, né? Basta um arranhãozinho no nosso interesse pessoal para demonstrar que o fundo, de fato, ainda é de cobre. Então, essa necessidade da gente se desnudar, realmente se revelar, se mostrar para nós mesmos, diminuir esse nível de ilusão que às vezes a gente tem a nosso próprio respeito, principalmente nesse contato com Jesus. Principalmente nesse contato com Jesus. Então, essa necessidade da gente tirar fora essa capa, né? Imagina assim, a gente vai fazer uma prece e antes, pensar assim, tá, vou pedir para Jesus, mas acho que eu preciso tirar umas capazinhas aqui, então, né? Encobrindo o meu fundo. Eu preciso me mostrar realmente
como eu sou diante de Jesus. E uma vez eu participei de uma coisa que eu guardo até hoje. Eu estava na Secretaria de Saúde e tinha um grupo lá de doulas. Vocês já ouviram falar de doulas? Doulas são mulheres que ajudam as outras no trabalho de parto, né? Eles ficam ali, os médicos adoram, porque às vezes a mulher fica nervosa, fica tensa, e o papel dessas doulas é geralmente isso. Eles fazem muito isso em hospitais públicos, né? Hospitais voltados para a maternidade, muitas das vezes. Então eles vão lá, as mulheres fazem isso, não sei o quê. Eu estava uma vez no encontro delas. Tinham várias mulheres lá sentadas, não sei o quê. Aí a mulher virou e falou assim, bom, a gente vai agora tratar um pouco de desinteresse, de desapego, não sei o quê. Eu queria saber daqui quem é que pode se desapegar agora do que tem, que está no seu corpo, que está com você. Relógio, pulseira, cordão, o que você pode dizer? De que você pode desprender agora? Vamos colocar aqui no chão? Vamos colocar aqui. Ninguém vai ter de volta. Ninguém vai ter de volta. Ela fez esse exercício e percebeu a dificuldade que as pessoas têm, às vezes, de tirar um relógio. A pessoa tem 10 relógios. Tirar um relógio, se desprender daquele relógio. Pegar a bolsa, se desprender da bolsa, pegar os objetos, ficar com ela. Então, e ela trabalhou justamente isso, a necessidade que essas mulheres tinham de se desprender naquele momento, né? Ficar ali o quanto fosse necessário, ter a paciência que fosse necessária. Então, ela trabalhou essa questão desse desapego, desse desinteresse em relação a si mesma, né? Diante desse trabalho que elas teriam que fazer. Então, eu achei muito bonito isso e me chamou muita atenção, porque isso também, quando ela falou isso, me surpreendeu, porque ninguém esperava isso. Foi uma coisa inusitada ali, ninguém esperava. Se a gente vai preparar... alguma coisa? Ela arrecadou alguma coisa? Ela conseguiu arrecadar alguma coisa? Nada. Arrecadou nada. Na verdade... Na verdade, tinha uma que estava com tipo um turbante, uma coisa assim, ela foi, tirou aquela coisa toda, botou o turbante dela ali, deu uma ajeitada no cabelo, assim, botou o turbante. Fora isso, irmão, ninguém, nem eu. Ainda estamos longe, né, da posse do necessário, né? Estamos bem distantes ainda. A mamãe conta muita história, e eu tinha vontade de escrever um livro, que seria a Era da Simplicidade. A mamãe conseguia viver feliz, né, na época lá em Pádua, em Santo Antônio de Pádua, uma simplicidade absurda, cheio de irmãos, uma dificuldade danada, mas conseguia tirar tempo. Para tu ter ideia, para ela dançar, que ela adorava dançar, ela caminhava 3 quilômetros para ir, 3 quilômetros para voltar, numa casa que era a única que tinha um rádio, né? Então, eles afastavam os móveis, botavam o rádio ali e a galera ficava dançando, chegava de noite, todo mundo ia embora para sua casa. E era esse nível de felicidade delas, voltavam felizes da vida, ela, os irmãos. Então, conseguiam viver com muita simplicidade. Hoje a gente criou muita complexidade e transfere isso para os nossos filhos, enfim. E a gente está nessa roda, né, que a gente foi sugado por isso, né? Então, a colocação do Serginho é muito forte, a gente está muito distante, às vezes, né, de questões como essa, de viver num nível do suficiente, né, do basta, necessário. Né? Realmente, ela entendeu o que diz o Evangelho, separar o supérfluo do necessário. E aí tudo vai achar que não, mas isso ainda é necessário, não é supérfluo. E com isso a gente vai... Né? Às vezes eu me vejo lá com tralhas lá em casa, pensando, não, isso aqui pode servir para alguma coisa. Não vai servir nada. Não vai servir nada, só fica lá acumulando, né? Aí às vezes dou uma louca assim, vou botando tudo num saco. Roupa, de boxe, nada, eu vou engordar, vou usar. Queiramos ou não, esse momento da pandemia é um grande momento para a gente analisar. Sim, sim, sem dúvida. Talvez seja uma capa que a gente precise tirar, né?
na avaliação assim, dessa nossa reflexão, talvez seja uma capa que a gente precise tirar, né? A capa para além do necessário, né? Essa margem que a gente às vezes está reprimindo dentro de casa, seja uma capa que a gente precise retirar para nos colocarmos com maior simplicidade diante de Jesus, né? E talvez não consumir tanto os nossos recursos, as nossas preocupações, né? Em torno de coisas que são perecíveis e vão acabar. E nós, da doutrina espírita, focamos muito nisso, né? Mas às vezes a mídia nos afoga nisso, né? Então que a gente faça esse exercício e quem sabe seja uma das capas que a gente precise tirar. Mas fica aí a nossa reflexão desse homem que foi ao encontro de Jesus para ser curado, depois passou a acompanhar Jesus, né? Um homem que gritou para a humanidade, gritou tão forte que faz parte da liturgia de uma das religiões mais pulsantes, mais representativas, né? Então que a atitude desse homem, pela reflexão de Emmanuel, né, numa visão espiritualizada sobretudo, possa fazer algum sentido na nossa manhã. E quando a gente chegar em casa, a gente poder pensar, né, que tipo de capinha a gente já pode ir se desfazendo para nos tornarmos criaturas mais leves, né, diante do Cristo. Que Ele possa nos abençoar, nos fortalecer, nos amparar, sempre. Muita paz.